É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Transparência no futebol. Medida provisória limita a eleição de dirigente esportivo. Ex-jogadores estiveram em Brasília para cobrar essa medida. Você confere comigo na tela? A maioria das instituições esportivas recebem recursos públicos e acabam sendo geridos de uma maneira muito fechada, sem transparência. Acho que esse é um momento histórico para o esporte, porque representa avanços que há muito tempo, e avanços importantes e que de curto e médio prazo já vão ter reflexos para o esporte nacional. Democratiza a eleição dos dirigentes dessas federações, que hoje não tem regras de prazo, as pessoas permanecem na direção sem tempo para concluir os seus mandatos, e o projeto ele define prazos, que é de 4 em 4 anos, deve haver renovação das direções das federações. Esse é um ponto importante. O outro ponto é transparência na aplicação dos recursos. É isso. Transparência na aplicação dos recursos e uma reeleição. Ponto final. O Ricardo Teixeira, na CBF, estava aí desde 1989. Fora outros dirigentes. O que não temos o oxigênio necessário para a mudança no futebol. Então a medida é bem-vinda e vamos continuar acompanhando essa matéria. Vamos falar do Botafogo. Yuri amadureceu até os 21 anos. E ele está jogando muito bem, Yuri, que você vê aí na foto. Agora, eu sou de uma época em que você colocava o jogador nessa fase aí para entrar no profissional. Ele passava pelo aspirante, elaborado. Agora, o que aconteceu de um tempo para cá? Por que eles não esperam mais a idade de 21 anos? Porque os garotos ficaram precoces? Não, é porque eles querem vender. E aí vende imediatamente. Fez 3 embaixadas aos 15 anos, vamos vender. Virou uma mercadoria, lamentavelmente. O Yuri foi trabalhado e hoje ele entra com essa imponência toda no meio-campo do Botafogo. É uma boa medida que os dirigentes fizeram em relação ao Yuri, que sirva de exemplo para outros que só pensam, na grana. Fluminense fechou o meio-campo para fugir da crise. A ideia dos 3 volantes, mas aí a gente aproveita para explicar aqui no campo. Vamos dar uma olhada. Você está vendo aí essa marca? Esse é o sistema com 3 volantes. O meia fica mais avançado, como você está vendo aí. O meia é aquele que vai fazer a ligação com os atacantes. Agora, tem sistema com 3 volantes e tem outro sistema com 3 volantes. No caso do Fluminense, a gente está explicando aqui, há uma predominância defensiva. O interesse do Vanderlei Luxemburgo é não perder os jogos inicialmente, para poder dar moral, recuperar a autoestima, trazer a torcida, para depois você ganhar os jogos. Então veja que é um sistema com 3 volantes predominantemente marcador. O que eu quero dizer é que não existe 3 volantes que seja um sistema retranqueiro. Dá um exemplo ainda aproveitando essa arte que você acompanha comigo aqui na tela. A seleção brasileira usa 3 volantes, mas ela é defensiva, não é super ofensiva. Por quê? Ela vai soltar o técnico Filipão, os 2 laterais, e tem uma linha de 3 atacantes, inclusive com o Neymar jogando pelo lado esquerdo. Mas os 3 volantes estão lá, a serviço de quê? De retomada de bola para iniciar uma ação defensiva. Então todo o sistema, ele não pode ser condenado quando ele é escalado. Você tem que olhar o espírito do sistema. No caso do Fluminense, com 3 volantes é para empatar e dar moral ao grupo. No caso da seleção brasileira, é para gerar ações defensivas. Vamos dar uma olhada nisso aí, que é muito importante. O Vasco toma gol logo no início. E eu digo por quê? O Vasco da Gama toma gol logo no início. Porque é um time que está sendo formado durante o campeonato. Esse time que vai enfrentar o São Paulo, nada tem a ver, só o Yutun, lateral esquerdo, atuou naquela goleada de 5-1, mudou o time todo. Um time pode ganhar personalidade, ele fica com medo quando joga dentro de casa, ou melhor, medo não, vamos trocar aqui para a insegurança. Um time seguro sabe o que faz com a bola, ele vai avançar. O Vasco vai com uma certa cautela, tipo de time que foi formado durante a competição, sem falar nos salários atrasados.
o que causa um certo descontentamento perante o grupo. E para fechar, vai dizer que o Flamengo vai jogar no Rio de Janeiro, com exceção do clássico contra o Vasco da Gama, que será em Brasília. E é boa a medida do Flamengo jogar no Rio de Janeiro, sabe por quê? Essa torcida aqui do Rio de Janeiro, que é uma torcida mais pesada, mais encorpada, ela consegue colocar o Flamengo no caminho da vitória, no caminho das vitórias. Lá fora não garanto. Com todo respeito à torcida fora do Brasil, essa não é que seja mais Flamengo, essa é mais crítica e coloca o time no colo para tirar o Flamengo dessa zona que está interessante no Campeonato Brasileiro, de zona de rebaixamento, porque tem grandes times que estão tentando fugir dali, o que coloca o campeonato atraente também na parte de baixo da tabela. A gente se vê sempre aqui na tela da internet, um forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa. Tupi, eu ouço aqui. De dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra Inhaúma. Sem congestionamentos. Tupi, o trânsito fluido, eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço aqui.